Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, as mulheres que ajudaram a construir Brasília, não com a mão na massa, mas cuidando da saúde de muitos operários. Tire as dúvidas sobre o adicional de insalubridade. O que diz a lei sobre o intervalo de descanso de quem atua em serviços permanentes. É no quadro Artigos CLT. Não saia daí, o TVTST está no ar. E vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Faculdade em Minas Gerais vai ter que indenizar professora impedida de ser paraninfa de turma. R$10 mil foi o valor fixado pelo TRT Mineiro. A faculdade recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a primeira turma manteve a sentença. Para a Justiça, a professora foi vítima de assédio moral. Em Manaus, trabalhador mordido por cachorro depois de deixar o serviço não consegue indenização. De acordo com o processo, o funcionário sempre voltava do trabalho no micro-ônibus da empresa, mas um determinado dia pediu para descer em um local diferente do de costume e acabou sendo atacado. Para o TST, não houve acidente de trabalho, já que a empresa não tinha como prever e evitar o ataque do cachorro. Para o TST, a mordida foi uma fatalidade. Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão solene em comemoração aos 70 anos da CLT. Na ocasião, o presidente Carlos Alberto Reis de Paula lançou selo postal e carimbo personalizados e comemorativos à data, itens que devem ser usados durante todo o ano pela Justiça do Trabalho. A solenidade contou com a presença de autoridades dos 3 poderes e representantes da sociedade civil. O quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Brasília embalou o evento. Mulheres pioneiras, dedicação e determinação que fizeram diferença na história da capital do país. Profissionais que ajudaram a construir Brasília de um jeito diferente, cuidando da saúde de quem literalmente colocou a mão na massa. Como eram as condições de trabalho na época? O que mudou nos dias de hoje? É o que você confere agora na reportagem especial de Rafael Porfírio. Juscelino Kubitschek sonhou com a nova capital. Lúcio Costa planejou a cidade do futuro. Oscar Niemeyer concebeu as curvas e Atos Bocão decorou as paredes. Quando falamos de Brasília, só lembramos de personagens masculinos, mas as mulheres que aqui chegaram também foram importantes. Elas não puseram as mãos no cimento literalmente, mas construíram a capital de outras maneiras. As mulheres tinham uma característica em comum, eram exploradoras e um tanto aventureiras. Chegavam como brasileiras comuns, mas logo se diferenciavam das mulheres do restante do país. Além de cuidar da casa, do marido e dos filhos, elas também eram professoras, médicas, aeromoças e até caminhoneiras. Muitas também ajudaram a desenhar as curvas de Brasília. Tem também mulheres que já vieram concursadas, como muitas professoras, inclusive havia um salário melhor, havia uma remuneração dobrada para essas mulheres, para elas participarem de um processo educacional completamente inovador, que ia ser implantado com o início de Brasília. Então essas mulheres pioneiras em termos de educação, de alto nível de qualificação, vieram fazer parte desses experimentos na educação. A maioria das pioneiras trabalhavam em escritórios, atendendo telefones, fazendo anotações e datilografando textos. Já outras cuidavam da saúde das famílias e dos operários que ergueram a capital. Esta é Dona Alice. A enfermeira saiu de Porto Alegre para acompanhar o marido, que era engenheiro e foi transferido para ajudar na construção de Brasília.
Aqui, construiu a casa de madeira, criou os 2 filhos, mas Alice queria mais. Vi que eu precisava, como enfermeira, eu precisava muito ajudar o meu marido e ajudar aquela gente que estavam assim desamparados aqui em Brasília, né? Não tinha nada. Então aí eu comecei a dar assistência, trabalhando por conta própria, sem dinheiro, sem ganhar nada. Em 1960, Alice passou no concurso para enfermeira em Brasília. Sua especialidade era cuidar de pacientes com tuberculose. Nesta caixa de fotografias, as lembranças de uma mulher determinada e dedicada ao serviço. Agora, dona Alice, o uniforme de enfermeira parecia com a roupa de uma freira nessa época, né? Para maior proteção da pessoa trabalhando em doenças contagiosas. E como ficava aí? Porque o uniforme é branco e naquela época a poeira era grande aqui. E eu sempre fui muito exigente, andava impecável, viu? Mas mesmo assim, o uniforme tinha que estar limpo. Tinha, diariamente, você botava um uniforme desse, quando tirava já ia para lavar, né? Então, realmente tinha muita poeira. Para ir ao hospital, Alice subia no jipe e dirigia em meio às construções da cidade, que parecia um faroeste. E como era? Era um hospital? Era um lugar... Tinha um hospital de madeira lá na Vila Planalto, sabe? Hospital de madeira e tinha lá assim, um depósito de doentes e eu entrei para curar aquela gente, dar um jeito, né, de melhorar a assistência. Tudo improvisado, rapaz, sabe? Agora, a única coisa que não faltava era medicamento, né? E assistência. Uma realidade bem diferente. As condições de trabalho para os enfermeiros e o atendimento à população nos hospitais públicos não são dos melhores. Hoje existem cerca de 6.000 profissionais na área de saúde. Eles ganham em torno de R$ 2.500 para trabalhar 40 horas por semana. É bem diferente, o serviço funcionava mesmo e eu tinha assim um acesso muito forte ao Serviço Nacional de Tuberculose. Eu pedia e eles atendiam mesmo, sabe? Foi muito bom no início. Ganhava bem? Olha, não bem, né, pelo que a gente fazia, mas nós estávamos imbuídos de fazer alguma coisa, né? De criar Brasília, de botar Brasília em condição de ser uma capital. Eu me sinto realizada, sabe? Eu pude fazer na minha profissão, na qualidade de mulher, eu acho que eu pude fazer muita coisa. Eu lecionei muitos anos, então eu acho que eu preparei muita gente boa para trabalhar. No próximo bloco tem julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Não perca! É em 1 minuto, até já! Abandono de emprego é o assunto da súmula número 32 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 32 do TST diz: presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não fazer. A súmula 32 do TST trata do abandono de emprego. Para configurar esse abandono de emprego, são 2 hipóteses: a ausência injustificada do empregado por mais de 30 dias e que durante esses 30 dias a empresa notifique esse empregado para que ele volte ao serviço. Então, se durante esses 30 dias o empregado não responder essas solicitações da empresa, a empresa poderá, rescindir o contrato de trabalho por justa causa. O empregado, ocorrendo essa justa causa, o empregado perde direito às verbas rescisórias, e só tendo direito às férias adquiridas e o saldo de salário.
perdendo direitos como o 13º proporcional, férias proporcionais e a multa do FGTS. Justiça analisa encaminhamento de estagiários sem garantias trabalhistas para atuar em empresas privadas ou órgãos da administração pública. O caso chegou à seção 1 de dissídios individuais e esse é o julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Confira. Projeto de assistência social que capacita jovens de comunidades carentes para atuar em estágios de ensino médio. Esse é o papel do Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro da Tijuca, CAMP. Só que por uma decisão da Justiça, o programa não vai poder mais encaminhar adolescentes para estágio em empresas públicas ou privadas. A decisão foi tomada pelos ministros da seção 1 de dissídios individuais do TST. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o CAMP não pagava os direitos trabalhistas e previdenciários aos estudantes. O julgamento teve início com o voto do ministro Renato Paiva, que em outra sessão havia pedido vista do processo. O ministro negou o pedido da instituição, que pretendia permanecer na atividade. Da leitura das transcrições do acórdão embargado, verifica-se que a turma, ao examinar a controvérsia, consignou que os menores encaminhados pelas recorrentes aos tomadores de serviços ocuparam postos de trabalho efetivo nas empresas tomadoras e não recebiam todos os direitos trabalhistas e previdenciários, concluindo assim que, a par da relevância da pretensão dos reclamados de promover a inclusão social desses menores, as RES devem abster-se de encaminhar adolescentes trabalhadores para empresas privadas ou órgão da administração pública direta e indireta, na forma de estágio ou trabalho educativo. O primeiro aresto paradigma, oriundo da 7ª turma, é, na verdade, convergente com a decisão recorrida, eis que, tal como a hipótese vertente, não reconhece a configuração de contrato de estágio ou aprendizagem ante o quadro fático delineado naqueles autos, concluindo pela não observância da Lei 8.060/90. O segundo aresto, folhas 3060 e 3061, julgado pela 2ª turma, por sua vez, ao examinar o agravo de instrumento, não traz tese capaz de viabilizar o confronto, eis que se limita a aplicar a súmula 126, como óbvio ao conhecimento do recurso. O terceiro paradigma, trazido a folhas 3062 e 3065, também é oriundo da 2ª turma, a par de defender tese acerca da validade da celebração de convênios destinados a fomentar a profissionalização de adolescentes carentes, reconheceu que a hipótese é de empregados contratados pelas entidades assistenciais responsáveis e que essas efetuam o pagamento da remuneração e demais vantagens, assumindo os encargos trabalhistas e previdenciários. Discutiu-se ali a questão da intermediação de mão de obra e de vínculo de emprego diretamente com a ICT, tanto é que no paradigma restou afastada a possibilidade de violação do artigo 37.2 da Constituição Federal e de contrariedade à súmula 331, hipótese diversa da dos autos. O quarto paradigma, de folhas 3065 e 3066, oriundo da 1ª turma, não trata da matéria de fundo, objeto desses autos, limitando-se a discorrer sobre a questão, aspas, voto vencido pré-questionamento, aspas. Aplica-se, portanto, também a exegese da súmula 296. Por fim, o paradigma de folhas 3075 e 3078 é inservível, pois oriundo do mesmo órgão julgador da decisão ora embargada, qual seja a 3ª turma do TST, o que desatende o disposto na orientação jurisprudencial número 95 da STI,
e do artigo 894, inciso 2 da CLT. Por todo exposto, pedindo vênia divergência, acompanho o relator para não conhecer do recurso de embargos. O voto foi seguido pelo ministro Lélio Bentes. Trabalho educativo não se confunde nem com estágio, nem com aprendizagem. A aprendizagem é a educação para o trabalho, forma o cidadão. Educação pelo trabalho, como é o caso dos autos, ela se substitui à educação e prejudica o pleno desenvolvimento das potencialidades da criança e do adolescente. Eu peço vênia, então, senhor presidente, a divergência e acompanho o eminente relator. Por maioria, os ministros decidiram que o CAMP só poderá retomar as atividades depois de pagar os direitos trabalhistas e previdenciários aos adolescentes. Apesar da decisão, o Ministério Público e o advogado da instituição decidiram levar o caso ao núcleo de conciliação do tribunal. A ideia é estabelecer os critérios que deverão ser usados pelo CAMP para regularizar a situação dos jovens. A proposta foi feita pelo ministro Aloísio Correia da Veiga. A questão é das mais complexas que naturalmente procura demonstrar e desenvolver um tipo de atividade. É a história do círculo de amigos dos patrulheiros da Tijuca, no caso do Rio de Janeiro. Não envolve tão somente apenas a questão trabalhista nela inserida. Ela tem uma profundidade muito mais ampla e talvez uma questão social subjacente das mais complexas que necessita de uma reflexão maior por todos nós, por toda a sociedade, na medida que não envolve só o círculo de amigo do menino patrulheiro. Envolve o juízo da infância e da adolescência, que naturalmente regula e fiscaliza, envolve também a questão do Ministério Público Estadual, em que falta naturalmente uma aproximação, um debate sobre exatamente os limites da atuação, os limites da organização, enfim, o propósito. É uma associação que retira o menor de rua. Mas é isso aí. É encaminhar para o núcleo de conciliação no sentido de debater, de abrir o debate sobre o tema. Até mesmo para que o Ministério Público do Trabalho, que tenho certeza absoluta que o Ministério do Trabalho também não tem, naturalmente, uma resistência. O que é preciso é compatibilizar toda essa iniciativa com a questão da existência e não deformação do estágio. Então, é nesse sentido que eu proponho ao encaminhamento dos autos ao núcleo de conciliação para que se possa fazer, naturalmente, um exame mais aprofundado, um debate mais abrangente sobre a questão que é das mais relevantes. Eu entendo que esse processo desafia uma reflexão. Talvez a conciliação seja um modo ajustado para encontrar uma solução que respeite uma realidade jurídica e respeite também a realidade social. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O vendedor Antônio Alves quer saber mais sobre adicional de insalubridade. O trabalho em local barulhento pode ser insalubre? Trabalho insalubre é todo aquele que agride a saúde do trabalhador. O excesso de barulho no ambiente de trabalho é um agente causador de insalubridade. Vale lembrar que, através da perícia judicial, é possível identificar o grau de insalubridade, que varia de 10%, 20% a 40%. O trabalhador que transita por uma área da empresa comprovadamente insalubre tem direito ao adicional de insalubridade, mesmo que não trabalhe neste local? O tema está pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho através da súmula 47. O fato do trabalhador transitar num ambiente de insalubridade, ele faz jus a receber o adicional de insalubridade.
Uma pessoa que exerce seu trabalho em posição cansativa e desgastante, sob o ponto de vista legal, estaria executando um trabalho insalubre? A ergonomia também é um agente causador de insalubridade. Os impactos causados na saúde do trabalhador, ele gera reparação civil, através do dano moral e dano material, além dos lucros cessantes. O que seriam os lucros cessantes? É uma indenização pela interrupção do trabalho do obreiro. Faça como o Antônio e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br e não perca no próximo bloco o que diz a lei sobre o intervalo de descanso de quem atua em serviços permanentes. Eu volto em instantes. Centenas de artigos reunidos num só lugar. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, é atualmente um dos principais instrumentos para regulamentar as relações de trabalho e proteger empregadas e empregadores. Veja agora na reportagem de Cristiane Meirelles o que diz a lei sobre o intervalo de descanso de quem atua em serviços permanentes. Está no artigo 72. O artigo 72 da Consolidação das Leis do Trabalho diz que nos serviços permanentes, como por exemplo datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos não deduzidos da duração normal de trabalho. Esses 10 minutos de descanso, a finalidade é evitar doenças ocupacionais e até mesmo um acidente de trabalho. Então, é uma norma de proteção e segurança do trabalhador. Esse dispositivo consolidado, ele dispõe que para que o empregado tenha direito a esses 10 minutos de repouso, a atividade dele deve ser permanente. 10 minutos parece pouco, mas no caso de algumas profissões, essa pequena pausa de descanso faz muita diferença. Um exemplo é o taquígrafo, profissional que escreve por meio de sinais na mesma velocidade da fala. Luciana já faz esse trabalho há 16 anos. Depois de taquigrafar, é preciso digitar a tradução dos sinais. E dependendo do dia, essa atividade pode se repetir até 4 vezes em uma jornada diária de 7 horas. Eu entro, taquigrafo, depois que eu termino eu volto ao meu posto de trabalho, digito toda essa informação que foi taquigrafada e num período aí de 1h15, 1h20, eu entro em sessão novamente. Para Luciana, essa rotina sem o descanso é muito difícil. Sente, né, no dia a dia e tal, o braço dói, né, mas é importante o descanso. O valor é a diminuição de doenças profissionais, né, como a LER, né, e a DORT, né. Então, isso diminui muito a incidência desse tipo de doença pelo menos nas pessoas que desempenham essa função. Uma estratégia usada pelo setor é a escala de trabalho entre os profissionais, o que favorece sempre uma pausa para o descanso. Os taquígrafos são orientados também a fazer o alongamento, que é de suma importância para a nossa atividade. E nós também praticamos a ginástica laboral, que é feita aqui mesmo na nossa sessão. Aí, dessa forma, eu acho que há um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Em uma decisão histórica do Tribunal Superior do Trabalho, o artigo 72 da CLT, que protege a saúde de profissionais que exercem atividades como essa, foi usado a favor de um cortador de cana. O artigo foi aplicado por semelhança entre situações diferentes. O canavieiro trabalhou durante 8 meses em uma agropecuária no interior de São Paulo, sem intervalo para descanso e alimentação. O Tribunal Regional de Campinas reconheceu o direito ao pagamento das horas extras ao trabalhador.
Mas a empresa recorreu e o caso foi parar no TST, que além de manter a decisão do regional, garantiu também ao cortador de cana o direito de uma pausa de descanso para cada 90 minutos trabalhados. De acordo com o ministro Aloísio Correia da Veiga, o grande esforço físico que se tem na lavoura açucareira é superior, inclusive, ao daqueles que já têm garantida a proteção legal. Dessa forma, a decisão foi unânime. Em relação a essa decisão, o trabalhador tende a ganhar muito. Com essas pequenas pausas de 10 minutos a cada 90 trabalhados, é o mínimo necessário para a gente começar a preservar a qualidade muscular dele, prolongando o tempo de vida útil desse trabalhador, que ele tenha uma boa qualidade de vida e, além disso, que ele consiga exercer eventualmente até mesmo melhor a função dele, porque esse pequeno descanso vai impactar muito pouco na produção dele. Na verdade, ele vai se recuperar e vai conseguir produzir mais ainda. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!